Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Olá a todos que estão participando dessa transmissão e aqueles também que forem assistir depois, né? Vamos ver se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo ouvir sem som. Ok, está sem som para todo mundo. Deu certo? Regina e Tiago aqui estão dizendo que está ok. Ok, tá bom. Amém, queridos. Eu tive que entrar e sair pelo menos umas 2 vezes, né, para ver. Ainda bem que está ok. Então, vamos lá. Eu tive que reiniciar o aparelho, né, o smartphone, para ver se resolvia. Então, você que já abriu o texto bíblico no texto da reflexão nossa, desta noite, então, por favor, mantenha aí sua Bíblia aberta. O texto é Marcos 5, de 1 a 20. Então, abra aí a palavra. Você que já estava antes na transmissão anterior, então, permaneça com a Bíblia aberta e vamos, né, para o nosso momento de reflexão. Eu tinha falado há pouco que hoje a gente vai meditar sobre aquilo que pode acontecer na vida do ser humano que vive longe de Deus, daquele ser humano que vive entregue ao poder e à ação do diabo. E que pessoas que assim estão e assim vivem sofrem muito e podem chegar ao fundo do poço de uma maneira terrível, porque elas passam a ter a vida dominada, não apenas a mente, o coração, mas também a sua vida espiritual. Então, são anuladas, inclusive, no seu querer, no que podem fazer e resolver no seu dia a dia, e ficam completamente reféns daquilo que o diabo pode fazer na vida delas. A vida de alguém que está num estado como esse, estado de possessão, né, é algo terrível, é bastante triste. E o texto mostra esse cenário para a gente. E eu quero pensar com vocês sobre isso e vou ler aqui de novo o texto, né, porque na outra transmissão estava sem som. Eu vou fazer a leitura aqui para que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, o texto de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20, tá bom? Então, vou fazer essa leitura aqui novamente. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado,
vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Amém, queridos. Esse é um texto que traz para a gente essa imagem que não é assim uma imagem tão comum para nós. Não é todo mundo que vê com tanta frequência pessoas endemoniadas, pessoas tomadas pela possessão demoníaca. E a gente já viu milagres de cura porque uma pessoa estava doente, estava padecendo alguma enfermidade, um paralítico, a ressurreição de uma criança, e milagres que são milagres que acontecem e que estão, apesar de estarem nessa esfera da ação de Deus e de algo inusitado, mas está mais dentro do que a gente costuma esperar dos textos bíblicos sobre milagres, sobre transformações. E aqui nós temos esse personagem que é um homem retratado como alguém que estava sofrendo horrores, estava padecendo muito naquela situação. Tem o relato de Mateus e o relato também de Lucas. No relato de Mateus, 2 homens saem dos sepulcros, como se ali estivessem duas pessoas endemoniadas, e vão ao encontro de Jesus, nesse sentido, né? Ao encontro mesmo, porque não podiam ir de encontro a Jesus, porque não tinham poder para resistir a Cristo. É tanto que se aproximam dele e já se ajoelham, reconhecendo o poder dele. Então vão ao encontro de Jesus, e no caso de Marcos e Lucas falam de um homem apenas, um endemoniado. Os comentaristas bíblicos, discutindo esse ponto, entendem que não há qualquer discrepância aqui e que inviabilize entender esse texto em razão dessa diferença, não é, que há nesses textos, tanto no de Mateus quanto de Lucas e Marcos, porque em Mateus diz que são 2 homens, Marcos e Lucas dizem que apenas um, porque ali, ao que tudo indica, pelo que há no contexto, aquele homem que foi destacado por Marcos e por Lucas era a pessoa que estava ali como o referencial. Era aquele homem que era o mais agressivo, era aquele que se apresentava ali como o que era, por assim dizer, o líder daqueles 2. Então, o Marcos e Lucas destacam esse personagem para falar dele. E Mateus fala de dois que estavam vivendo aquela situação. Fato é que era um homem ou 2 homens que estavam padecendo uma situação horrível, porque estavam governados completamente pelo diabo. O diabo ele pode oprimir alguém, ele pode fazer com que a pessoa sofra danos em razão de tentações que ele apresenta na vida da pessoa, mas a possessão é aquela ação do diabo que é a mais terrível de todas, porque faz com que a pessoa perca completamente a sua ação, a sua autonomia, fisicamente inclusive falando. Então, aqui está retratado essa cena dramática, que Lucas inclusive diz que aquele homem que vai ao encontro deles estava sem roupas, era um homem que vivia já nos sepulcros há um bom tempo e que estava a todo instante se autoflagelando com pedras, marcando o corpo, gritava noite e dia, não parava para dormir, estava ali a todo instante atormentado, e
aquele personagem já tinha sido alvo da tentativa das pessoas daquela cidade, ou até de parentes mesmo, de amigos, que tentaram contê-lo com correntes, com amarras, mas não havia como contê-lo, porque ele quebrava todas essas amarras, quebrava as correntes e tudo mais. Então era um personagem extremamente atormentado, fora de si. E quando a gente olha para esse momento, a gente vai perceber que Jesus estava vindo do mar, vindo de uma tempestade já, vindo de um mar agitado, e um comentarista bíblico chamado William Hendrickson fala de uma maneira bem legal nisso aqui, que ele diz assim, olha, Jesus já vinha de um mar agitado, e quando chega na praia, encontra também um ser humano agitado, um ser humano indomável. Estava no mar, que para muitos, para o ser humano comum, é indomável, e chega na praia e encontra um ser humano, seres humanos, indomáveis aos olhos dos seres humanos, aos olhos da gente. Então, chegando naquele ponto, ele chega e domina a situação, assim como ele dominou também o mar. Então, aqui está Jesus como aquele que tem poder para dominar tanto aquilo que ele criou na natureza, o poder, né, a força da natureza, como também dominar qualquer que seja a criatura, seja espiritual, seja física. E, queridos, quando a gente olha para esse enquadramento do texto, falando sobre o local onde aconteceu esse encontro, essa região, a região que ele diz, né, que é de Gádara, era uma região que ficava ali entre as 10 cidades mais importantes que haviam naquela região, que era a região de Decápolis, as 10 cidades que formavam essa região, e aquele ponto onde eles chegam era o ponto que ficava mais próximo da cidade mais expressiva daquelas 10, que era essa que está apontada no texto, como Gádara, onde estavam os Gerazenos ou os Gadarenos, né? E aquela cidade era uma cidade habitada por gentios, em sua grande maioria. E é por isso que você vê, inclusive, que criavam ali porcos que para o judeu eram animais impuros e que não podiam ser criados ali no contexto de Israel, por serem animais impuros. Mas ali naquela região eram criados, estava bem próxima ali da região de Israel, mas naquele ponto, naquele local, a gente percebe, inclusive, que de um lado você tem pessoas que estavam tentando cuidar daquele homem, tentaram acorrentá-lo, contê-lo, até para poder preservá-lo, mas não conseguiram, porque ele, aquela situação dele, dominado pelos demônios, estava completamente fora de si. Mas a gente também vê, ao mesmo tempo, aquilo que há de mais insensível, tanto nos habitantes da cidade, quanto também nos demônios. Os demônios que estavam ali no coração, na vida, no corpo daquele homem, faziam com que ele se autoflagelasse, com que ficasse numa situação deplorável. As pessoas da cidade, a gente vê no texto que quando Jesus cura a vida daquele homem, liberta aquele homem, as pessoas chegam e ficam com medo e não se maravilham com aquela situação de ver aquele que antes era o que fazia com que todo mundo ficasse extremamente amedrontado, visse ali a mudança dele, mas se preocupam com o que podia acontecer ali naquele local com a presença de Jesus, porque tinham o exemplo do que aconteceu com os animais, com os porcos. Então, ao invés de se alegrarem com a mudança na vida daquela pessoa, preferiram que Jesus se afastasse da vida delas. O texto ainda fala que ali naquele local onde aquele homem estava, ou nas palavras de Mateus, os dois homens, né, endemoniados, aquele local era um local temido por todo mundo e eles não permitiam que as pessoas passassem ali, e eles eram bastante agressivos, né? Lá em Lucas, capítulo 8,
Lucas diz que imediatamente quando Jesus colocou os pés na areia para descer do barco, aquele homem foi ao encontro de Jesus. E a área onde ficavam os sepulcros, pelo que mostra a geografia bíblica, daquele terreno, daquela região, era uma área mais escarpada, mais alta. Mas aquele homem, aquele endemoniado, quando vê que o barco se aproximava da margem, ele desce rapidamente da área onde ele estava e de uma hora para outra ele já estava diante de Jesus. Então, uma pessoa muito tomada por uma ira muito grande, tomada e governada por aquilo que há de pior, não só no ser humano, mas inclusive nos anjos caídos. Então, queridos, é dentro dessa realidade que a gente pensa sobre a transformação na vida de uma pessoa atormentada. Com certeza a gente conhece aí algumas pessoas que passam por algum tormento na vida, mas a maioria dessas pessoas não vivem um tormento nessa escala. Às vezes estão atormentadas porque não conseguem pagar uma conta, estão atormentadas porque não conseguem educar um filho, ou estão atormentadas porque estão passando por problema na família, problema de saúde, mas um problema de saúde que ainda é administrável. Dificilmente a gente vai se deparar com alguém ou um grupo muito grande de pessoas que estão numa situação como essa, uma situação tão crítica, tão terrível. E aqui a gente vê esse ser humano com a vida tomada e governada, atormentado, anulado pelo diabo da forma mais terrível possível. Aqui nesse texto a gente pode lançar mão de algumas questões para a gente aprender o que ele está comunicando para a gente, não é? Uma delas é que a gente nota no comportamento de Jesus e no próprio ministério de Jesus, a gente nota um aparecimento muito grande, né, um volume muito grande de pessoas endemoniadas. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, a gente não vê relatos falando de pessoas que estavam, pelo menos de uma forma mais ampla, a gente não vê esses relatos de pessoas endemoniadas. Mas no período em que Jesus inicia o seu ministério, em que Jesus nasce, né, Deus toma essa forma humana, o diabo começa a agir também de uma forma diferente. Há comentaristas bíblicos que vão dizer, inclusive, que assim como Jesus encarnou, assumiu essa forma humana e começou o seu ministério na terra, o diabo também começou, ele e os seus anjos, a dominar, a assumir o corpo de seres humanos, assim como Deus havia nascido ali com o corpo humano. O diabo, por não poder ter uma forma humana própria, ele passou a dominar pessoas e a assumir o corpo dessas pessoas, a possuir essas pessoas. Então, esses comentaristas bíblicos chegam a dizer isso porque é realmente algo bem esquisito. Você vê o período em que Jesus está com o seu ministério, é um período que existe ali uma proliferação muito grande de casos de pessoas dominadas, possessas pelo diabo. É tanto que no contexto de Marcos, capítulo 5, se a gente for olhar, um pouco antes, a gente já identifica, capítulo 1, do verso 21 até o 34, que Marcos fala sobre Jesus curando, libertando um homem na sinagoga de Cafarnaum, um homem possesso. Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar, e um homem ali possesso começa a falar com Jesus e a espraguejar e tudo mais, e Jesus expulsa o demônio da vida daquele homem. Depois, quando Jesus sai dali da sinagoga e vai para casa, muitas pessoas foram levando enfermos e pessoas endemoniadas, e ele foi libertando essas pessoas daquelas possessões. E agora aqui nesse ponto, né, que é o ponto que sai um pouquinho da curva, porque Jesus ainda conversa, Jesus fala com aquela legião de demônios, né, algo que não é muito comum ver nos textos bíblicos.
Inclusive, esse aqui é um dos momentos, é o único momento em que Jesus faz pergunta ao diabo, conversa com o diabo para perguntar ali aos demônios alguma coisa, porque em todos os outros momentos de expulsão de demônios, ele deu a ordem e aqueles demônios saíram, e assim também os seus discípulos, né? Não havia entrevista ao diabo e nem aos seus demônios. Então, a gente olha e percebe aqui esse ponto bastante curioso, que é da possessão demoníaca e do grande volume delas nesse período do ministério terreno de Jesus. E esse é um caso que não acabou com o tempo, não é? Jesus morreu, ressuscitou e acabou. Não acabou. Até hoje a gente vê isso acontecer. Então, aqui o texto mostra uma realidade que ainda acontece hoje. Agora, uma observação que eu faço aqui é que, apesar do diabo, hoje ainda, poder tomar, possuir o corpo, né, dominar a mente, escravizar nesse modo mais cruel possível a mente e o corpo de alguém, ele não pode fazer isso com aqueles que têm a marca do Senhor, o selo do Senhor, aqueles que foram salvos. Então, na Bíblia você não vê nenhuma base para se acreditar que alguém que foi salvo por Cristo pode estar ali tomado, dominado pelo diabo, possesso pelo diabo. O que a gente pode ver é uma opressão maligna, então, mas possessão não. E o texto fala desse momento difícil, muito difícil na vida desse homem, e que comunica para a gente uma realidade que ainda acontece nos dias de hoje, e que a única maneira de conseguir superá-la, de conseguir vencê-la, é pelo poder de Cristo. E aqui vem uma outra questão a se pensar. O texto mostra que as pessoas tinham tentado, pelo que tinham, o poder que tinham, o que tinham à mão, tinham tentado controlar aquele homem, tinham tentado ajudá-lo, mas não tinham conseguido. Acorrentavam ele, mas não tinha como mantê-lo acorrentado, porque havia ali uma força muito grande, e ele quebrava aquelas correntes. Então, humanamente falando, não tinha solução. É tanto que, com toda certeza, ele já não vivia junto da família, nem de ninguém mais, de amigo, próximo e tudo mais, porque não havia como viver junto dele, próximo a ele. Ele vivia em lugares ermos, porque não tinha como conviver com ele. As pessoas não tinham mais como dar solução para o problema dele. Então, aqui há uma outra questão bem importante para se considerar, que é aquela de que, humanamente falando, há sempre um limite. Nós temos limites. Nós não conseguimos dar solução para tudo. E isso, essa constatação, ela não pode fazer com que a gente se entristeça e desista da vida, com que a gente desista das outras pessoas. Mas deve fazer com que a gente perceba que quando a gente olha para a nossa fragilidade, para a nossa fraqueza, para a nossa debilidade, devemos olhar para Deus, olhar para Cristo, porque a palavra de Deus aponta para esse caminho. E é o caminho que traz solução. Não tem outro. Então vejam que o que aquelas pessoas podiam fazer, podiam ter feito por ele, fizeram. O que os amigos podiam fazer, fizeram, mas não surtiu efeito. Mas quando aquele homem se encontra com Cristo, ainda que completamente dominado pelo diabo, o Senhor liberta a vida dele. Então, aquilo que ninguém podia ter feito, ninguém conseguiu fazer, Jesus conseguiu, porque ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E a gente deve pensar nisso, se lembrando de que as pessoas, às vezes a gente desiste das pessoas com uma facilidade muito grande. Você pode estar aí já há um tempo orando pela vida de alguém e já faz um tempo que você intercede por ela, de que você clama pedindo que Deus intervenha, que Deus transforme a vida dela, e até hoje você não viu mudança, você não viu transformação. E aí já vem no coração aquela ideia de que não há mais razão para continuar pedindo, que não há razão mais para imaginar, para ter esperança de que haverá mudança naquele contexto, naquela vida. Mas em todos os exemplos bíblicos que nós vemos, a gente percebe que enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, há sim uma chance, há sim diversas
chances. Então eu não posso desistir. Veja que Jesus, quando ele atravessa aquele mar, Jesus sabia de tudo o que estava por vir, o que ele enfrentaria ali. Nada daquilo era novidade para ele. Ele sabia que ia se encontrar com aquele homem ou aqueles dois homens. Sabia que ele libertaria aqueles homens, mas que ele ficaria ali naquele local. Ele não chegaria a caminhar pela cidade, falar para mais pessoas. Mas mesmo assim, ele atravessa o mar. Ele atravessa aquele trecho tão revolto e vai ao encontro daquelas pessoas, porque ele queria salvar aquelas pessoas. Então, pelo discurso, pelo registro de Mateus, 2 homens, pelo registro de Marcos e de Lucas, 1, mas a intenção, o que moveu o coração de Jesus foi salvar aquela vida. Então, não desista de clamar, de pedir libertação, de pedir mudança de vida, de pedir salvação a Deus na vida de alguém. Orar por alguém pedindo salvação, pedindo mudança. Porque Deus tem poder para transformar, para fazer esse milagre, que é o de libertar a vida de alguém que está completamente tomado, amarrado pelas cordas da mentira, do engano e do pecado. E aqui a gente vê esse personagem dessa forma. As pessoas tinham desistido dele. Jesus resgatou aquela vida completamente. Então, não desista das pessoas. Não desista de clamar, de pedir a Deus por uma intervenção na vida delas, de pedir salvação. E nesse texto também, a gente nota que quando a gente olha para a reação daquelas pessoas, a gente vai ver uma indiferença, né, em relação ao que tinha acontecido. E essa indiferença é uma indiferença que, inclusive, chega a ser marcada também pela maldade, não é? A maldade natural no coração do ser humano. Porque aquilo que tinha acontecido com aquele homem deveria ter gerado no coração delas uma postura de quererem saber mais sobre Jesus, de quererem entender melhor aquela mensagem. Mas nem aquela libertação, aquele milagre, fez com que elas parassem para reanalisar alguns comportamentos. E quando olharam para aquele homem e viram a mudança clara na vida dele, porque ele estava vestido, estava ali de posse das suas faculdades mentais, mas olhando para aquela cena, elas não celebram, elas não ficam felizes. E é possível até que elas tenham ficado com esse olhar de indiferença, de medo, e quiseram inclusive que Jesus saísse dali, porque quando elas olharam para o que tinha acontecido com aqueles porcos, o prejuízo, por assim dizer, que tinha acontecido ali naquele local, porque as pessoas, os donos daqueles porcos, estavam extremamente irritados com a perda financeira que tinham acabado ali a perda financeira que tinham acabado de sofrer. Elas não olharam para os benefícios, para a mudança de vida daquele homem, para o que podia acontecer na vida delas de positivo, mas pensaram apenas pelo lado financeiro, pelo que tinham perdido naquele momento. E quantas pessoas hoje também não vivem dessa maneira, não é? Ao invés de olhar para aquilo que pode acontecer de bom, que vem da ação de Deus, da presença de Deus na vida da gente, das mudanças que Deus traz, pensam apenas pelo lado financeiro, pelo lado das perdas financeiras que às vezes tem por mudar o comportamento, por mudar a vida. E nesse texto a gente nota isso de uma forma muito forte. E Jesus, quando olha para aquelas pessoas e vê aquelas pessoas pedindo que ele saísse dali, que fosse embora, Jesus aceita, ouve aquela palavra, se afasta, e a gente nota mais uma parte desse texto que é o pedido daquele homem que tinha sido liberto. E aquele homem olha para Jesus e diz: olha, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ir com o Senhor, não me deixe aqui. E Jesus não atende, não aceita aquele pedido, e Jesus disse: olha, volte para a sua família e anuncie para os seus tudo o que foi feito por você e a misericórdia que Deus teve em relação a você.
Então, aquele momento foi um divisor de águas para aquele homem e também para a sua família, também para aquelas pessoas que estavam ali naquela região. E a gente vê, inclusive, que quando ele sai, ele volta para a casa dele, ele não fica só na casa dele. Lucas diz, inclusive, que ele saiu também pregando, né, anunciando em todas as cidades que compunham aquela região de Decápolis, as 10 cidades ali. Então, aquele homem que foi liberto, foi transformado, ele foi ao encontro da sua família e saiu anunciando, dando testemunho daquela mudança de vida. E o próprio texto de Marcos diz que as pessoas se admiravam em ouvir sobre a história dele, porque, de fato, a maioria delas sabia como ele era antes, o que tinha acontecido na vida dele e que realmente aquilo era um milagre, aquela libertação de Deus. Libertação que Deus tinha dado à vida dele. Então, queridos, quando a gente analisa esse milagre de Jesus, esse milagre feito na vida daquele homem, a gente percebe que a gente precisa considerar que nessa vida que a gente tem, nessa vida que a gente leva, o diabo ele continua ainda agindo e governando, dominando pessoas. A gente precisa ter em mente que a única maneira de fato, estar completamente longe dessa ação do diabo, desse domínio dele, é debaixo do sangue de Cristo, é debaixo do poder do Senhor, é ter realmente o Senhor como Salvador. A gente também percebe que, apesar dos esforços humanos terem o seu limite, de irem até aquele ponto que não tem como transpor, porque nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas limitações, Deus não tem limitações. Jesus não tem limitações, não conhece limitações. E diante dele, qualquer que seja a situação, ela precisa se dobrar, ela precisa se prostrar. O mar se prostra diante do Senhor, a natureza se prostra diante do Senhor, os anjos se prostram diante dele, os demônios se prostram diante dele. Então, aquele homem que estava completamente fora de si, dominado pelos demônios, quando aqueles demônios foram ao encontro de Jesus, se prostram diante dele. E é bem interessante perceber que Jesus, quando fala com eles, Jesus questiona, né, o nome deles, e alguns pensam, é porque Jesus não sabia o que estava acontecendo ali? Claro que sabia. Mas Jesus pergunta o nome deles porque Jesus sabia que não era apenas um, mas queria que todos os que estavam ali ao redor soubessem da situação daquele homem. Jesus, até antes daquele momento, já tinha libertado pessoas que estavam possessas ali naquele contexto anterior por um demônio, o demônio que estava tomando conta da vida dela, estava ali dominando a vida dela. Mas aqui nesse ponto é o primeiro caso em que a gente vê a pessoa que estava possessa dizer que estava possessa por mais de um demônio, né? E Jesus fala isso com um propósito. Pergunta qual é o seu nome. E ele diz, legião, porque nós somos muitos. E a legião no Império Romano era composta, o destacamento era composto por 6.000 homens. É claro que não quer dizer que ali estava, aquele homem tinha 6.000 demônios dominando a vida dele. Mas com certeza havia muitos demônios. E podia ter até mais de 2.000, porque de porcos, o texto diz que havia ali 2.000. Então, muitos demônios na vida daquela pessoa, dominando a mente dela. E Jesus pergunta justamente para que ele pudesse, as pessoas pudessem ouvir a realidade daquele homem, porque Jesus estava demonstrando ali que ele não era poderoso apenas para expulsar um demônio de uma pessoa, não. Ele era poderoso e ele é poderoso para expulsar qualquer quantidade, todos. E quando os demônios falam com ele, né, Senhor, não nos mande para fora dessa região, a expressão que é usada para falar região é uma expressão que fala, inclusive, sobre o juízo. É como se eles estivessem dizendo assim, não nos mande agora para o lugar do juízo ainda. Não nos mande para o juízo ainda, porque não chegou a hora, não chegou o momento ainda de estarmos sofrendo eternamente no juízo. Então, quando fala assim, olha, não nos deixe sair dessa região, não nos mande para fora dela, tem gente que pensa, não, eles queriam ficar ali na região de Gádara. Não é essa a questão.
A questão é que eles estavam pedindo para que eles não fossem mandados direto para o juízo. Então Jesus tem poder para fazer todas essas coisas, e aqueles demônios reconheceram isso, e eles sabiam que isso era real, que Jesus podia inclusive fazer o que eles estavam temendo. Então, Jesus, quando pergunta o nome, pergunta para que ele pudesse dar publicidade a todos os que estavam ao redor, para que eles percebessem que aquela vida era dominada por muitos demônios, mas mesmo assim, Jesus tinha domínio total sobre a vida daquela pessoa e podia, como fez, fazer com que todos aqueles demônios pudessem sair dele. Então, aqui também há uma informação que fica para a gente como ensino, né? E por fim, queridos, a gente precisa também perceber que quando a gente olha para o cenário que o texto nos apresenta, a gente percebe nas pessoas não uma disposição para se alegrar com o que tinha acontecido. O que marcava a vida daquelas pessoas era a indiferença e a maldade. E em nossos dias, isso também acontece muito. Há muita gente muito mais preocupada com os seus próprios problemas e com o que podem ganhar nessa vida do que preocupadas com as outras pessoas ou mesmo preocupadas em se alegrar com aquelas coisas boas que acontecem na vida dos outros. E apesar daquela libertação tão maravilhosa que aconteceu na vida daquele homem, desse milagre, o Senhor livrando ele do poder do diabo, aquelas pessoas olharam para aquela situação e preferiram pedir que Jesus se afastasse. Quantas pessoas hoje, ao verem a mudança de vida que o Senhor opera na vida daqueles que foram salvos, preferem pedir que Jesus se afaste delas? Quantas pessoas hoje perdem de terem esse milagre na vida delas, um milagre de salvação, de libertação, porque preferem ficar apegadas àquilo que há no seu dia a dia e não querem a presença de Jesus por medo que ele possa gerar algum prejuízo, por assim dizer, na vida delas. As pessoas que ali estavam chateadas porque tinham perdido porcos. E com certeza outros que tinham porcos naquela região estavam com medo do prejuízo que podiam ter com as suas varas de porcos também. E pediram para Jesus que ele fosse embora. Queridos, Jesus transforma qualquer que seja a vida, qualquer que seja a realidade. Esse milagre é aquele milagre de salvação, de transformação, de libertação. E eu quero que você pense nesta noite, que você não pode desistir daquelas pessoas que você tem clamado a Deus, pedido a Deus para transformar, que você tem apresentado a Deus pedindo mudança de vida, pedindo salvação na vida delas. Você também não pode deixar de perceber que qualquer que seja a situação, por mais difícil que pareça aquele ser humano, aquela pessoa, e você imagina assim, não, esse não tem jeito, esse não vai ser salvo nunca, não pense assim, porque aqui está o exemplo de alguém que todo mundo já imaginava que não tinha mais jeito. E Jesus transformou, Jesus libertou e fez que ele se tornasse aquele ser humano testemunho vivo e que pudesse levar a mensagem a todas as pessoas daquelas 10 cidades. Então que você pare para perceber nesta noite que o poder do Senhor é um poder para transformar mentes e corações e para livrar pessoas das mãos do diabo. Então que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração e que em nome de Jesus você tenha fé no Senhor, sabendo que Ele continua operando milagres e que a única maneira de se ver livre da opressão do diabo e da ação dele é debaixo do sangue de Cristo. Então que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o bom nome do Senhor. Eu quero deixar aqui para vocês ainda um texto que está em 1 João, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, ou seja, o contexto vai dizer que venceram o maligno, né? Venceram o anticristo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, felizes somos nós por termos dentro de nós aquele que é maior do que o que está no mundo. Então, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Queridos, a gente veio, não é, durante todos esses dias, os dias que tivemos nas semanas anteriores, sorteando alguns livretos, sorteamos ontem uma Bíblia, né?
mas a gente já sorteou todos os livretos, livro e Bíblia que a gente tinha. Tanto que a Bíblia que a gente sorteou ontem foi uma doação da Neide e do Moselan. E ontem já foi entregue ainda não, né? Catiúcia ganhou por ter acertado a pergunta, então a gente já não tem mais livretos ou Bíblia para fazer a pergunta, aquele momento de descontração aí do último ato da nossa live. Mas se você quiser doar um livro ou doar uma Bíblia, fique à vontade, pode falar comigo, falar com o Adriano ou falar com o presbítero Josenias. E a gente vai aqui retomar essa ideia de fazer as perguntas e sortear aí, entregar para quem ganhar o livro ou a Bíblia. Se você quiser saber alguma dica de algum nome de livro que você pode doar e comprar e doar, você pode também me perguntar, que eu também posso te dizer. Tem aí livros excelentes para a gente indicar, que eu posso indicar. Então, a gente já está no fim desta transmissão. Se você que está nos assistindo, ou mesmo agora nesse momento da live, ou depois na gravação, já quando estiver lá no canal da igreja, no YouTube, se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva. Se você quer acompanhar as postagens e ser avisado do que a gente está publicando lá, ative o sininho da notificação para que você fique ciente, né, seja notificado do que a gente vai colocar lá de vídeos e de tudo que a gente tem, não é, de material. E divulgue o canal também. A gente precisa cada vez mais divulgar esse canal. A gente tem lá reflexões das outras lives nossas. E que a palavra de Deus chegue a outros lares, a outros corações. Então divulgue, se inscreva, para que a gente possa, inclusive, aumentar o número de inscritos. A gente tem aquela meta de conseguir, não é, atingir os 1000 inscritos, para que a gente tenha algumas funcionalidades a mais liberadas. E a gente, hoje a gente chegou, desde ontem, né, a gente está com um número praticamente inalterado. Aumentou pouca coisa, eu acho que 2 pessoas se inscreveram hoje. Divulgue, para que a gente consiga aumentar essa adesão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar assim então, Catiúcia, por Samuel e por Gabriela, né? Completaram mais um ano de vida. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus abençoe a vida deles. Parabéns, Samuel, parabéns, Gabriela, que Deus abençoe vocês com muitos anos de vida, com muita alegria, e que vocês tenham a palavra do Senhor no coração de vocês a todo instante. Então, amém. Vamos orar então, queridos? Eu convido você a fechar os olhos para que você ore comigo neste momento. Apresente a Deus os seus pedidos de oração. Vamos orar ao nosso bom Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um momento que o Senhor concedeu a nós, um momento de meditação, de reflexão bíblica, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique em nós a Tua palavra, que o Senhor nos fortaleça. E que o Senhor faça com que a cada momento nós percebamos que o Senhor tem todo o poder sobre todas as coisas. E que não há uma alma que não pode ser alcançada porque parece ser muito difícil de ser alcançada, parece não ter jeito, porque o Senhor tem poder para transformar qualquer pessoa. E também, Deus, de que nós precisamos perceber que não podemos viver uma vida de insensibilidades, uma vida que não percebe as bênçãos do Senhor na vida dos outros e não se alegra também com essas bênçãos. Que a gente tenha um coração apegado às coisas boas também que o Senhor tem feito e que a gente se alegre com as pessoas que têm sido abençoadas. Ó Deus, abençoe a vida de Samuel, a vida de Gabriela, que o Senhor conceda a eles muitos anos de vida e saúde, que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor faça com que eles possam ter cada vez mais, ó Deus, alegrias em Tua presença e que eles tenham no coração o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que em nome de Jesus eles sejam abençoados pelo Senhor com o temor e que eles tenham um apego ao Senhor, um apego real,
e que vivam a fé cristã de forma autêntica. Que o Senhor abençoe a vida deles e que eles tenham muitas alegrias e realizações nessa vida para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoe também a vida, ó Deus, do reverendo Ronaldo Lidório, de sua família, que estão lutando contra a Covid-19, estão doentes em razão dessa doença. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida deles, que eles sejam restaurados, sejam curados pelo Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça ali a vida dos teus servos. Abençoe também, ó Deus, a vida daqueles que estão doentes e que estão sofrendo com essa pandemia. Que o Senhor renove as forças deles, que eles se recuperem completamente, que possam voltar ao convívio da família. Que o Senhor abençoe também, ó Deus, a vida dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, cuidando dos doentes. Há muitos profissionais de saúde, inclusive, ficando doentes. Que o Senhor visite a vida deles, restaure, ó Deus, a saúde deles. Abençoe também, ó Deus, aqueles que perderam entes queridos nesse período por causa da pandemia. Que o Senhor console aqueles corações, Deus. Não há como fazer com que essa perda seja esquecida, com certeza vai ficar o vazio, a dor, mas que o Senhor console aqueles corações, que em nome de Jesus o Senhor abençoe também, Deus, todos os profissionais que estão trabalhando nesse período, em cada área que precisa continuar ativa, e que o Senhor também, Deus, esteja dando sabedoria à liderança política do nosso país, para que tenhamos, ó Deus, uma solução que seja uma solução equilibrada, mas que seja uma solução que trabalhe o problema da pandemia sem que abra a oportunidade para que mais pessoas sofram, fiquem doentes e acabem piorando o quadro em nosso país. Que o Senhor dê sabedoria à liderança do nosso país, liderança política em todas as suas esferas. Pai, entregamos ao Senhor os nossos pedidos e temos certeza, ó Deus, de que o Senhor já ouviu e respondeu às nossas orações. Então nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e com a graça do Senhor nós estaremos amanhã mais uma vez juntos às 20 horas e aqui está o convite, né, para que você participe também amanhã às 20 horas e que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Tenham uma ótima noite e até amanhã.